Bem, e a igreja tem caminhado nesse propósito, nós louvamos ao Senhor por isso, por tudo que a igreja tem vivido, pelo que o Senhor tem comunicado a essa igreja. Nós estamos orando uns pelos outros, pedindo a direção do Senhor, para que a igreja continue a avançar. E a gente não pode parar, o tema é tempo de reconstrução. A gente já vem falando sobre isso e hoje também, ao celebrarmos a mesa do Senhor, continuaremos a falar e pedindo ao Senhor que continue a direcionar nesse tempo a igreja evangélica Cura no processo de sucessão pastoral, crendo que é o Senhor quem escolhe aquele que vai ser o anjo da igreja, aquele que vai estar aqui nessa terra conduzindo esta igreja a pastos verdejantes. E nós precisamos continuar orando uns pelos outros e pedindo ao Senhor direcionamento. Obrigado, professor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 20. Livro de Neemias, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 20. Eu peço a você que esteja muito ligado em tudo aquilo que o Senhor irá falar nesta noite, irá nos comunicar. Eu peço ao Senhor, e essa tem sido a minha oração, que cada vez mais nós possamos tomar posse de todas as palavras do Senhor, para que possamos avançar. Tempo de reconstrução, ele não é fácil, ele é desafiador. Como igreja, a gente precisa entender isso e se colocar nas mãos do Senhor a cada instante, entendendo que a história de Neemias, como nós já estamos falando aqui há alguns domingos, ele estava no palácio do rei, servindo ao rei como copeiro. Ele não era nascido em Jerusalém, mas ao ouvir os seus irmãos chegarem de uma caravana, ao observar que lá, a cidade dos seus pais, dos seus antepassados, a informação que ele recebe, que a cidade estava destruída, que a cidade estava desolada, que a cidade estava em momentos caóticos. Então, ele começa a clamar ao Senhor, ele começa a jejuar ao Senhor, pedindo um direcionamento ao Senhor, para que ele não se acovardasse diante daquela situação, para que ele, no tempo do Senhor, ele pudesse se posicionar e avançar na reconstrução da cidade dos seus antepassados. Então, em primeiro lugar, ele se retira, ele ora, ele jejua, ele confessa pecados que não eram dele, mas sim dos seus antepassados, para se achegar diante do Senhor. Então, nesse processo, nós vamos observar que a partir do capítulo 2, ele começa a falar com o rei, mediante aquilo que ele já tinha comunicado ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então, ele encontra favor do rei terreno, para que as coisas acontecessem, não da forma que Neemias estava preparando, mas sim da forma que o Senhor já havia planejado. Louvado seja o Senhor. Queridos, aqui antes de nós lermos o texto, nós precisamos entender que é o Senhor quem direciona as coisas. Nós só precisamos estar dispostos a obedecer e fazer aquilo que Ele ordena. Cabe a nós vivermos nesse direcionamento ou não. Cabe a nós nos apropriarmos e participarmos desse projeto de reconstrução ou não. Sempre será uma decisão, e uma decisão nossa, porque Deus já preparou tudo. Nós só precisamos nos posicionar para participarmos daquilo que Ele já planejou. Amém? Vamos ler o texto, está na minha versão nova transformadora. Não sei se os irmãos conseguem projetar aqui, mas vamos ler Neemias capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 20, diz assim: Assim, cheguei a Jerusalém. 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém, que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga,
além daquele que eu montava. Versículo 13. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Versículo 14. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho, não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Versículo 16. Os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Versículo 18. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Versículo 19. Mas quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam do plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Versículo 20. Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Põe a mão sobre o seu coração. Peço para que o Espírito Santo, em nome de Jesus, possa te revelar esta palavra. E que em nome de Jesus você possa tomar posse dela. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te instrua, te capacite a viver segundo os preceitos do Senhor. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos aqui diante do Senhor, diante da tua casa. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, e pedimos a tua direção a cada instante. Espírito Santo do Senhor, o Senhor tem total liberdade aqui neste lugar. Nós disponibilizamos o nosso coração a Ti, entregamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor torne a nossa mente cativa ao Senhor. Se qualquer ação de Satanás estiver neste lugar, nós repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus. Que os anjos do Senhor estejam passeando aqui nesta casa, dissipando todo o mal e ao redor dela, e que ao sairmos daqui, possamos ter a certeza que o Senhor falou conosco, e queremos, ó Pai, aprender cada vez mais do Senhor. Assim, ó Deus, oramos, agradecidos, em nome de Jesus, amém. É tempo de reconstrução. É interessante que Neemias, ele é um homem extremamente estratégico, mas veja,
essa estratégia não veio tão somente do seu intelecto. Veja que essa estratégia não veio tão somente do seu posicionamento humano. É interessante e importante nós lembrarmos que todo o relacionamento que Neemias teve, ao chegar a esse nível de relacionamento com Deus, de entender cada ponto aonde Deus estava o levando, de entender que ele estava num lugar totalmente inóspito, ele estava em um lugar totalmente difícil de se trabalhar. Mas veja, ele não se acovarda diante dessa situação, mas veja, ele não fica paralisado diante dessa situação, pelo contrário, ele se posiciona e começa a pedir ao Senhor direcionamento para fazer aquilo que ele foi chamado. Olha que interessante, irmãos, participar de uma reconstrução não é fácil. Agora, você começar uma obra que ainda não foi realizada, não sou arquiteto, não sou engenheiro civil, mas é muito mais fácil aqueles que já trabalharam de ajudante de pedreiro em uma obra, ajudando o pai, ajudando um amigo, sabe que para trabalhar numa reconstrução é muito mais difícil. Quando você pega uma obra no início, é bacana, você vai cavar as sapatas, você vai tirar os esquadros, ali você vai começar uma obra que é muito mais fácil. Mas você pegar uma reconstrução, uma obra que já foi feita, uma obra que já foi realizada, é muito mais difícil. Porque você não sabe a quantidade de ferro que foi usado naquelas sapatas, você não sabe a qualidade do cimento, você não sabe a qualidade dos materiais. E aí é complicado, é difícil, mas não é impossível. E trazendo para a nossa realidade como igreja, tudo é possível ao que crer. Agora a igreja precisa abraçar isso, viver isso, e entender e querer participar desta obra. Veja, o primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos, Neemias, ele vai analisar a terra arrasada. E interessante que ele pega o seu cavalo e vai a cada ponto da cidade de Jerusalém. Ele poderia começar de forma apressada, ansiosa, mas ele não era assim. Ele primeiro analisa, mas está tudo destruído, pastor, mas precisa de uma análise. Precisa ter um autoexame. Veja que interessante, irmãos. Antes de qualquer atitude prática, na reconstrução dos muros, Neemias foi realizar ou analisar toda a terra arrasada. Veja o quanto é importante fazermos todas as verificações antes de colocarmos a mão na obra propriamente dita. Antes de avançarmos, nós precisamos de uma estratégia do céu. Nós precisamos buscar ao Senhor que Ele olhe primeiro, irmãos. Quem é a igreja? Sou eu, você ou somos todos nós? Quem é a igreja, irmãos? Somos nós. E aqui está a mesa do Senhor. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, nós vamos ler esse texto, que nós precisamos fazer um autoexame. E aqui eu estou fazendo um paralelo, eu espero que a igreja esteja ligada, amém? Amém ou não amém? Reconstrução, Jerusalém, Neemias, analisa o cenário. Você já analisou o cenário do seu coração? Tem analisado quais são as suas inquietações? Quais são os seus medos? Quais são as suas ansiedades? Sabe por que Deus quer fazer aqui neste lugar, amém, queridos? Mas vai depender da sua busca, vai depender da sua entrega, vai depender da sua autoanálise, porque ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Nesse processo de reconstrução, eu já falei isso aqui, mas a gente precisa ficar atento. É preciso que haja cada vez mais unidade do corpo. Não podemos caminhar sozinhos. Autoexame, análise, observação das dificuldades. Neemias teve esse olhar. E nós não podemos deixar de ter esse olhar. Precisamos ter esse autoexame. Será que a gente tem feito isso ou só quando vamos participar da mesa do Senhor?
Porque Cristo, ele veio, morreu por nós, se entregou na cruz do Calvário, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, ficou aproximadamente 40 dias com os discípulos, depois ele falou que viria o Espírito Santo um dia de Pentecostes, que se cumpriria a promessa de Joel. E derramando o Espírito Santo, nós seríamos a habitação do Senhor. Mas será que nós estamos verdadeiramente vivendo sobre essa direção? Será que verdadeiramente nós temos vivido sobre a direção do Espírito Santo a nos conduzir a fazer um autoexame? Já se perguntou, meu irmão, a cada dia qual é o propósito de Deus na sua vida? Você já fez essa reflexão? Porque se fosse o propósito do Senhor de só nos salvar, a partir do momento que nós entregássemos a vida para Ele, ou melhor dizendo, quando Ele nos encontrasse, Ele nos levaria direto para os céus. Mas se você ainda está nessa terra, Deus tem plano e propósito sobre você, meu irmão. Sobre a sua casa, sobre a sua família. E o que você tem feito a partir disso, querido? Minha querida, o processo de Deus que Ele deseja fazer em nós é nos conduzir aos seus planos e alcançarmos as suas metas, não as nossas. Os desejos dEle, não os nossos. Nós não podemos ser mais egoístas e individualistas. Precisamos andar em unidade. E é tão bom, né, que nós cantamos, somos corpo, e assim bem ajustado, mas no dia a dia, não vivemos assim. Precisamos fazer um autoexame, a cada dia. Eu ensino os meus filhos. A irmã, quando a gente estava cantando aqui, ministrando, ela pediu a alguns irmãos para ficarem de joelhos. Teve uma vez, numa célula, Wendel, que nós estávamos orando de joelhos, aí o irmão falou assim, rapaz, quanto tempo eu não sei o que é ajoelhar para falar com Deus. Olha que triste isso. E a irmã pediu para a gente se ajoelhar, e a gente ficou, será que é? E aqui nós estamos num ambiente, que a presença do Senhor está aqui, amém? Imagina quando a gente está sozinho no nosso quarto, será que a gente se ajoelha? Como que a gente vai receber uma revelação de Deus se a gente não tem intimidade? Se a gente não tem relacionamento? Como a gente quer ouvir a voz do Senhor se a gente não o busca? Neemias o buscou. Neemias se entregou para viver conduzido sobre a sua direção. Primeiro ponto, nós precisamos fazer uma autoanálise. E às vezes, como diz Judson de Oliveira, a terra seca sou eu. Eu sou a terra arrasada, que preciso de chuva, que vem dos céus, nesse processo de reconstrução. Segundo ponto, no processo de reconstrução, temos que ter prudência. Olha que interessante no versículo 12 de Neemias capítulo 2. Diz assim, deixa eu me encontrar. Estou precisando de um óculos. Na verdade, fazer um exame de vista primeiro, né? Versículo 12 diz assim, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Preste atenção nisso, irmãos. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Nesse processo de reconstrução que Deus quer fazer na nossa vida, que Deus quer fazer na nossa casa, nós não podemos abrir as nossas vidas para todas as pessoas. Eu falei isso na quinta-feira passada lá na igreja. Às vezes a gente está tão cheio de problemas, e nada contra os psicólogos, né? A psicóloga está ali, eu já fui e participei já de algumas sessões, não com ela, mas o Wendel também faz, terapia, nós fazemos terapia, isso é bom, o professor Edson também milita paralelamente a isso, né, professor? Da sua casa. Às vezes os consultórios dos psicólogos estão tão cheios,
porque os relacionamentos estão muito distantes. Um amigo meu, ele passando por alguns problemas, e ele começou a confessar a sua vida por um barbeiro, que não tinha vida com Deus, abrindo o coração. Aqui Neemias nos ensina que nós não podemos falar dos planos de Deus, muito menos da nossa vida para qualquer pessoa. Nem todos aqueles vão entender aquilo que Deus tem para fazer. Será que a gente está tendo esse discernimento? Neemias não falou nem para os seus, que estavam ali com ele, porque não era o momento de revelar os planos de Deus. Então nós precisamos ter prudência. Sabe por quê, irmãos? Salmos, capítulo 25, versículo 14 diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o meu conserto. Ou seja, não é para qualquer um. Quero dar ênfase a isso, é relacionamento com Deus, para sabermos verdadeiramente aonde Deus está nos direcionando, quem vai nos apoiar nessa reconstrução ou não. O processo é difícil, é complicado. Nesse processo de terra arrasada, aquilo que Deus ministrou ou ministra em nosso coração, não podemos abrir para qualquer pessoa. A gente precisa ficar atento a isso. O processo de reconstrução está acontecendo. Deus está falando, Deus está conduzindo, mas eu preciso me limitar a algumas questões para eu não abrir, para eu não chegar falando, ou a minha boca tagarelando e falando aquilo que não é para eu falar, mas para eu ser discreto e pedindo a direção do Espírito Santo, para que eu possa verdadeiramente conquistar aquilo que Deus tem para a minha vida e para essa igreja, irmãos. O processo é de análise. A terra está arrasada. Ele caminha, Neemias observa tudo isso, tudo que está acontecendo. Deus já havia comunicado a ele o que era para ser feito, mas ele pega um dos seus apoiadores, começa a observar tudo aquilo que precisava ser feito, mas ele reteu em seu coração, na intimidade, aquilo que Deus estava falando. Irmãos, a gente só vai conseguir chegar a esse lugar a partir de uma entrega total ao Senhor e uma vida de dependência dEle, e isso é relacionamento, isso é entrega no altar, isso é vida com Deus, isso é vida no secreto, isso é busca constante. Não acontece de uma forma aleatória, muito menos superficial, muito menos vida de religioso, que vem ao domingo à igreja, acha que aquela palavra é bacana, mas durante a semana nem acessa ao Santo dos Santos, muito menos a palavra dele. Depois quer experimentar o sobrenatural de Deus. Como, irmãos? Depois quer participar da reconstrução. Como? Como que Deus vai abrir algo para esse que não quer relacionamento com Ele, não quer uma entrega total com Ele? Isso é desafio. Isso é pagar preço. Isso é se envolver com Deus. A gente quer tantas coisas do Senhor, mas a gente não quer se entregar para Ele de direito e de fato. A gente precisa pedir: Senhor, miserável homem que sou, miserável mulher que sou, mas por favor, pela Tua graça, olha para mim, Senhor. Eu não quero pedir nada para mim, mas eu quero me envolver com a Tua obra. Eu quero viver para Ti, Jesus. Eu quero participar desse processo, eu quero participar da Tua mesa, eu quero dizer a cada dia que o Teu sacrifício para com a minha vida não foi em vão. Eu não quero Te sacrificar de novo, Jesus. Eu quero me sacrificar, eu quero tomar a minha cruz todos os dias, eu quero viver para o Senhor de forma autêntica, genuína, sem olhar para trás. Esse é o processo de reconstrução. Desafiador, porque a terra está arrasada. Humanamente falando, não tem possibilidade de dar algo bom dali. Mas Deus transforma o mal em bem.
Ele transforma o mal em bem. Ele é Deus. Ele é o Senhor dos senhores. E aí é a partir da minha perspectiva de relacionamento, de entrega, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos senhores. Então, o primeiro ponto, analisando a terra arrasada. E a terra arrasada sobre nós. Segundo ponto, no processo de reconstrução, temos que ter prudência. Não abra a sua vida àquilo que Deus tem para fazer com qualquer pessoa, em nome de Jesus. Terceiro ponto, diante da destruição humana, temos que ter a certeza que o Senhor está conosco. Vou repetir, diante da destruição humana, a terra estava arrasada, mas Neemias tinha a certeza que o Senhor estava com ele. Será que nós temos essa certeza? Que Ele está conosco, mesmo mediante de tantas situações. Há aproximadamente uns 5 anos, um jovem na igreja na qual eu pastoreava, sofreu um acidente de moto, 21 ou 22 anos. A sua mãe estava passando naquele exato momento que ele sofreu aquele acidente. Ela o viu na pista, sendo socorrido pelos bombeiros. Alguns meses atrás, ela tinha sofrido 3 paradas cardíacas, essa mãe, e não morreu por um grande milagre do Senhor. E isso é uma outra história. Mas quando o filho dela estava sendo socorrido, ele falou: mãe, eu não quero morrer. Aí ela falou: filho, Deus é contigo. Ele foi socorrido no hospital. Nós recebemos a notícia que ele havia falecido. Eu não entendi, porque era um jovem cheio de saúde, ministrava no altar, choramos tanto. Mas no dia do culto fúnebre dele, eu pedi para que nós cantássemos uma canção. E essa canção, ela é muito forte, mas não é para nós cantarmos da boca para fora, em qualquer momento, que está tudo bem. São os momentos difíceis, de momentos de terra arrasada, momentos de terra seca. Ela diz assim, ó: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua. Pode cantar, irmãos. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der. Será que nós cantamos isso de direito de fato, acreditando que Ele é Deus em todas as horas? A segunda parte fala: não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Mas veja, naquele dia tinha um corpo de um filho ali na frente, uma mãe chorando arrasada. Porque nós só cantamos em alguns momentos que está tudo bem. E aí? Será que a gente vai assumir esse processo que Deus tem para as nossas vidas? Porque Neemias sabia que Deus era com ele em todos os momentos, mesmo no momento do luto, mesmo no momento da dor. Deus não abandona os seus. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Ele é Deus. Mas eu preciso colocar a minha fé em ação. Eu preciso deixar Ele conduzir cada detalhe da minha vida. Eu preciso entregar o meu coração nas mãos dEle e dizer: Senhor, não importa o que acontecer, eu confio em Ti. A terra está seca, arrasada, destruída, mas eu sei que o Senhor está nesse negócio.
Neemias não se importava diante de toda a destruição e miséria vista com seus olhos naturais. Ele tinha certeza que o Senhor foi quem o enviou naquele lugar. Ele tinha certeza que o próprio Deus iria cumprir os seus planos. Ele confiava tão somente no Senhor, assim como disse o profeta Isaías no livro dele, no capítulo 40, dos versículos 28 a 31, diz assim: você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Quando confiamos no Senhor, Ele faz todas as coisas. Aleluia! É confiarmos assim. A terra está seca, arrasada, mas a gente tem que ter a certeza de quem nos chamou. Ele é o nosso Deus, Senhor de todas as coisas, não nos abandona. Em quarto lugar, a partir de uma terra seca, arrasada, passando por muitas dificuldades, ainda assim, os inimigos se levantam. Mesmo diante da destruição, os inimigos se levantam. Olha o que diz o versículo 18 de Neemias 2. Diz assim, então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei minha conversa com o rei. E eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa obra. O 19. Mas, todavia, porém, contudo, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? O propósito era correto. Eles estavam fazendo o que era certo. A terra estava arrasada, destruída. Mas veja, mesmo assim, os inimigos se levantaram. Irmãos, nós precisamos ficar atentos, porque os inimigos vão se levantar. E o que faremos a partir dessa reconstrução que estamos participando? O que faremos quando os inimigos se levantarem? Mateus capítulo 5, versículo 11. Jesus, ministrando o sermão do monte, nas bem-aventuranças, ele vai dizer o seguinte: felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando os outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Então você é feliz quando você começar a ser perseguido pelo amor do Senhor, amém? Ninguém quer passar por perseguição não, irmão. Não vamos ser hipócritas aqui e dizer: não, pode vir as perseguições. Não, ninguém quer passar. Humanamente falando, não queremos, mas faremos isso por amor ao Senhor. Ele nos amou primeiro, Ele se entregou por nós, e nós precisamos caminhar na sua direção. Deuteronômio capítulo 28, versículo 7 diz assim, o Senhor derrotará seus inimigos. Quando eles os atacarem, eles virão contra vocês de uma direção, algumas versões eu vou falar, de um caminho, mas serão dispersados em 7 direções. Os inimigos não suportarão o povo de Deus. Não tem como. Não tem como, porque o Senhor está à frente da nossa batalha.
E a gente precisa levantar a nossa cabeça e clamar ao Senhor. Não adianta, quando Deus tem uma obra com o seu povo, os inimigos vão se levantar contra o povo de Deus, mas todos eles vão se levantar para cair, porque Deus está no controle dessa obra, está à frente dessa igreja para que ela avance. E esse processo de reconstrução, comigo e com você, nós precisamos assumir essa responsabilidade, de como igreja, de estarmos à frente, no fronte de batalha, sabendo que Deus é por nós, e nada será contra nós. Ele é o nosso Deus. Então, irmãos, por favor, vamos participar aqui da mesa do Senhor, confiando nele a cada instante, pedindo o seu direcionamento, pedindo cada vez mais que Ele nos capacite nessa reconstrução, para que nós venhamos a nos apropriar de todas as suas promessas. Diante de uma terra arrasada, nós precisamos nos posicionar, pedindo a direção de Deus a cada dia, sabendo com quem nós vamos compartilhar sobre tudo aquilo que Deus está nos comunicando, mediante aquilo que nós vamos avançar. Diante dessa destruição humana, diante dessas falhas que já aconteceram no passado, nós precisamos entender que Deus está conosco, que Deus está à frente do povo dele, e que Ele não vai nos deixar perecer. Ele é o nosso Deus, e a gente precisa colocar tudo isso diante do Senhor. Meu irmão, os inimigos se levantando, a gente precisa ficar feliz, porque eles estão não se levantando contra a gente, porque nós não estamos indo no nosso nome, nós estamos indo no nome do Senhor, e iremos conquistar no nome do Senhor. Quando a igreja se levanta, se posiciona, não tem inferno, não tem Satanás que pode paralisar, e ele obedece. Tem uma historinha bem interessante, para a gente encerrar e entrarmos na ministração da ceia. Uma senhorinha, muito de Deus, do mistério, tipo irmã Benê, assim, ó. No sábado ela estava rodando aqui no poder, que eu vi o vídeo. Essa irmãzinha, ela estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, e ela estava sem alimento físico para comer em casa. Ela começou a clamar ao Senhor, e esses satanistas ficaram sabendo que essa senhorinha era uma mulher de Deus, uma mulher de oração, e eles pensaram o seguinte: olha, vamos aprontar para ela, vamos no supermercado, fazer uma compra maravilhosa, vamos chegar até a casa dela, vamos entregar e vamos dizer o seguinte: olha, Satanás que mandou te entregar. Pois bem, eles fizeram isso, fizeram uma compra maravilhosa, chegaram até a casa da senhora, bateram palma, senhorinha e tal, ela foi. Quando eles chegaram com aquelas compras maravilhosas, ela começou a abrir as sacolas, ela, glória a Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, agradecendo, louvando a Deus. Eles, espantados, olharam um para o outro assim, já perguntaram: será que ela não vai perguntar quem mandou? A outra: pergunta você. Ele disse: não, pergunta você. Ele foi, tomou coragem e perguntou, porque a mulher de Deus, né, o diabo treme. Aí um perguntou: a senhora não quer saber quem mandou isso para a senhora, não? Ela: meu filho, quando Deus tem que fazer algo, até o diabo obedece. Eu não quero saber quem me mandou, eu sei que Deus está direcionando. É isso, irmãos. Eu não quero saber, foi Deus. É Deus quem faz. Ele que move as coisas, nada acontece que fuja do controle do Senhor. Agora a gente precisa se posicionar diante disso, porque Ele vai fazer, mediante o meu posicionamento, mediante a minha entrega. Eu quero participar desse processo de reconstrução. Amém, queridos? Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus, agradecer por esse momento, pela essa primeira parte da palavra do Senhor. E a minha oração é que você realmente se aproprie disso, e que essa palavra, em nome de Jesus, toque o seu coração. O Ministério de Louvor já pode vir se posicionar aqui, e nós vamos começar, depois da oração, a ministrarmos a ceia do Senhor. E feche seus olhos, agradeça ao Senhor por essa palavra, peça para que ela possa germinar no seu coração, ganhar vida, que você possa estar ruminando essa palavra durante toda a semana, pedindo a Deus para que te direcione,
pedindo a Deus para que Ele faça você despertar para esse propósito de reconstrução da sua vida, reconstrução das suas emoções, do seu chamado, e que você se posicione diante do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pelo teu favor, pela tua graça. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Aqui está a tua igreja, os teus servos, os teus filhos, que receberam uma palavra do Senhor, ó Deus, e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor cele esta palavra em cada coração. E cada vez mais os meus irmãos possam se posicionar, possam buscar a tua presença, mesmo diante de uma terra arrasada, de uma terra arruinada, mas que eles possam buscar ao favor do Senhor, direcionamento do Senhor, ó Deus, possam buscar capacitação do Senhor, entendendo que o Senhor está no controle de tudo, e quando o Senhor direciona, nós, teus filhos, possamos obedecer e viver conforme o teu querer e vontade a cada instante. Obrigado mais uma vez por cada irmão, por cada irmã que o Senhor trouxe à tua casa. E agora, ao participarmos da tua mesa, em memória do Senhor, que possamos a cada instante, ó Deus, viver na contramão do mundo, viver segundo a tua palavra, que é viva e eficaz, que possamos a cada instante passarmos por uma metanoia, uma mudança de mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ajuda-nos a sermos servos fiéis ao Senhor, fiéis ao teu reino, disponíveis ao Senhor, a tua condução. Ajuda-nos a abandonarmos o nosso eu, abandonarmos as nossas vontades, para vivermos de forma cada vez mais posicionada para experimentarmos as tuas maravilhas. Assim, ó Pai, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.